Deixe na porta. Apesar do mito do escritório sem papelada, as empresas continuam imprimindo uma quantidade imensa de papel todos os dias. As informações impressas da sua empresa podem ser vulneráveis, mesmo que você use as precauções de segurança e coloque um carimbo de confidencial. Esta é uma história que mostra como os engenheiros sociais podem obter os seus documentos mais secretos. A trapaça do Loop Around. Todos os anos a empresa de telefonia publica uma lista chamada lista de números de teste, ou pelo menos costumavam fazer isso, mas como eu ainda estou na condicional não vou perguntar se ainda a publicam. Esse documento era muito cobiçado pelos frackers porque ele trazia uma lista de todos os números de telefone guardados a 7 chaves e usados pelos funcionários, técnicos e outros empregados da empresa de telefonia para coisas como teste de tronco ou verificação de números que sempre estão ocupados. Um desses números de teste, conhecido pelo jargão de Loop Around, era particularmente útil. Os frackers o usavam como um modo de entrar em contato com outros frackers para conversar sem pagar pela ligação. Também costumavam usá-lo como um modo de criar um número de retorno para dar, por exemplo, a um banco. Um engenheiro social diria a alguém do banco o número de telefone do seu escritório. É claro que não. Quando o banco ligava de volta para o número de teste, Loop Around, o fracker podia receber a ligação, mas tinha a proteção de usar um número que não poderia ser rastreado e ele não seria encontrado. Uma lista de números de teste fornecia muitas informações boas que poderiam ser usadas por qualquer fracker faminto por informações. Assim sendo, quando as novas listas eram publicadas todos os anos, elas eram cobiçadas por muitas crianças cujo hobby era explorar a rede de telefonia. O golpe de Steve. É claro que as empresas de telefonia não deixam que essas listas sejam conseguidas facilmente e os frackers têm de ser criativos para conseguir uma. Como eles podem fazer isso? Uma criança ansiosa com uma mente determinada a conseguir a lista poderia criar um cenário como este. 27. Recado do A arte de enganar. Mitnick. O treinamento de segurança com relação à política da empresa criada para proteger o ativo de informações precisa ser aplicado a todos que trabalham na empresa, e não apenas ao empregado que tem acesso eletrônico ou físico ao ativo de IT da empresa. Em certa noite de outono no sudeste da Califórnia, Steve liga para o escritório central pequeno da empresa de telefonia, estabelecido no prédio no qual as linhas telefônicas vão para todas as residências e empresas da área de serviço estabelecida. Quando a telefonista de plantão atende, Steve anuncia que trabalha na divisão da empresa de telefonia que publica e distribui material impresso. Temos a nossa nova lista de números de teste, explica. Mas por questões de segurança não podemos lhe entregar uma cópia antes de retirarmos a antiga. E o cara da entrega está atrasado. Se você puder deixar a sua cópia do lado de fora da porta, ele pode passar por aí, pegar a sua cópia, deixar a cópia nova e continuar o seu caminho. O desavisado telefonista parece achar que isso é razoável. Ele faz exatamente o que foi pedido, coloca na porta do prédio a sua cópia da lista, a qual tem na capa um aviso em grandes letras vermelhas confidencial da empresa quando não for mais necessário. Este documento deve ser destruído. Steve estaciona o carro e olha em volta para saber se há policiais ou o pessoal da segurança da empresa de telefonia espreitando atrás das árvores ou observando em carros estacionados. Ninguém à vista. Ele pega calmamente a cobiçada lista e vai embora. Este é apenas mais um exemplo de como é fácil para um engenheiro social conseguir o que quer seguindo o princípio simples de apenas pedir. Ataque de gás. Em um cenário da engenharia social, os ativos da empresa não são os únicos que correm riscos. Às vezes, as vítimas são os clientes de uma empresa. O trabalho no serviço ao cliente tem a sua parcela de frustração, a sua parcela de risadas e a sua parcela de erros inocentes, sendo que alguns deles podem ter consequências infelizes para os clientes de uma empresa. A história de Jane Acton. Jane Acton era atendente do serviço ao cliente da Hometown Electric Power, em Washington, depois de Cristo, há pouco mais de 3 anos. Ela era considerada como uma das melhores atendentes, inteligente e conscienciosa. 28. Recado do Era a semana de ação de graças quando esta ligação foi recebida. O interlocutor disse, aqui é Eduardo do departamento de faturamento. Tem uma senhora na linha, ela é uma secretária do escritório executivo e trabalha para um dos vice-presidentes, ela está pedindo algumas informações e... Capítulo 3. O ataque direto, simplesmente pedindo. 29. Não posso usar o meu computador. Recebi um e-mail de uma garota de recursos humanos que dizia I love you e quando abri o anexo, não consegui mais usar a minha máquina. Um vírus. Fui pego por um vírus estúpido. De qualquer forma, você poderia procurar algumas informações de cliente para mim. E claro, Jane respondeu. Ele destruiu o seu computador. Isso é terrível. Sim? Como posso ajudar? Jane perguntou. Nesse ponto o atacante recorreu às informações da sua pesquisa avançada para parecer mais autêntico. Ele descobriu que as informações que queria estavam armazenadas em algo chamado Sistema de Informações de Faturamento do cliente e descobriu como os empregados se referiam ao sistema. Ele perguntou, você pode abrir uma conta do QuickBooks? Sim, qual é o número da conta? Não tenho o número, preciso que você a abra pelo nome. Muito bem, qual é o nome? O nome é Ritter Marnin. Ele soletrou o nome e Jane o digitou. Aqui está. Ótimo, a conta está atualizada. Está sim. Qual é o número da conta? Ele perguntou. Você tem um lápis. Pronto para anotar. Número de conta BAZ6573NR27Q. Ele releu o número e, em seguida, acrescentou, e qual é o endereço de serviço? Ela lhe deu o endereço. E qual e o telefone? Jane gentilmente leu essa informação também. O interlocutor agradeceu, disse adeus e desligou. Jane foi para a próxima ligação e nunca mais pensou nisso. O projeto de pesquisa de Art Seeley. Art Seeley desistiu de trabalhar como editor freelance para pequenas editoras quando descobriu que poderia ganhar mais dinheiro realizando pesquisa para autores e empresas. Ele descobriu que a taxa que poderia cobrar aumentava na proporção em que a tarefa o levava mais perto da linha às vezes indistinta entre o que é legal e o que é ilegal. Sem nunca perceber e certamente sem nunca lhe dar este nome, Art tornou-se um engenheiro social e usava as técnicas que são conhecidas de todo corretor de informações. Ele descobriu que tinha um talento nato para isso e aprendeu sozinho as técnicas que a maioria dos engenheiros sociais tinha de aprender com os outros. Após algum tempo, ele cruzou a linha sem o mínimo resquício de culpa. 30. A arte de enganar. Um homem entrou em contato comigo. Ele estava escrevendo um livro sobre o gabinete do governo Nixon e procurava um pesquisador que pudesse investigar William E. Simon, que havia sido o secretário do Tesouro de Nixon. O Sr. Simon havia morrido, mas o autor tinha o nome de uma mulher que havia pertencido à sua equipe. Ele estava certo de que ela ainda morava em DC, mas não conseguira encontrar o seu endereço. Ela não tinha um telefone em seu nome, ou pelo menos seu nome não estava na lista. Assim sendo, eles me ligaram. Eu disse a ele que não teria problema. Esse é o tipo de trabalho que geralmente você realiza em uma ou duas ligações telefônicas, se souber o que está fazendo. Toda empresa telefônica local pode dar as informações. Obviamente, você tem de mentir um pouco. Mas uma mentirinha de vez em quando não faz mal a ninguém, certo?
Gosto de usar uma abordagem diferente de cada vez. Só para que as coisas fiquem interessantes. Este é fulano do escritório executivo sempre funcionou para mim. Assim como tenho alguém na linha do escritório do vice-presidente fulano, que também funcionou desta vez. Nunca ache que os ataques da engenharia social precisem ter mentiras elaboradas tão complexas que provavelmente serão reconhecidas antes de serem concluídas. Alguns são ataques diretos, rápidos e muito simples, os quais nada mais são do que, bem, simplesmente pedir as informações. Você tem de desenvolver o instinto do engenheiro social, precisa ter uma ideia da disposição da pessoa que está do outro lado em cooperar com você. Desta vez tive a sorte de encontrar uma senhora amistosa e útil em uma única ligação telefônica, consegui o endereço e o número de telefone. Missão cumprida. Analisando a trapaça. Certamente Jane sabia que as informações de clientes são sigilosas. Ela nunca discutiria a conta de um cliente com outro cliente, nem daria informações particulares para o público. Mas é claro que para um interlocutor de dentro da empresa as regras são diferentes. Para um colega de trabalho tudo se reduz a fazer parte da equipe e ajudar um ao outro a fazer o trabalho. O homem do departamento de faturamento poderia ter ele mesmo procurado os detalhes se o seu computador não tivesse sofrido um ataque de vírus, e ela ficou contente em poder ajudar um colega. O atacante chegou aos poucos às informações principais que desejava, fazendo perguntas sobre coisas que não queria saber, tais como o número da conta. Mesmo assim, o número de conta forneceu uma segurança a mais. Se o atendente suspeitasse, ele ligaria uma segunda vez e teria mais chances de sucesso, porque o conhecimento do número de conta faria com que ele parecesse mais autêntico para o atendente que ele ligasse. Nunca ocorreu a Jane que alguém pudesse mentir sobre algo assim, que o interlocutor pudesse não estar no departamento de faturamento, e claro que a culpa não é de Jane. Ela não dominava bem a regra sobre ter certeza de que você sabe com quem está falando antes de discutir as informações do arquivo de um cliente. Ninguém jamais disse a ela sobre o perigo de uma ligação telefônica como essa que ela recebeu, isso não estava na política da empresa, não fazia parte do seu treinamento e o seu supervisor nunca mencionou algo semelhante. Mitnick. Recado do Capítulo 3. O ataque direto, simplesmente pedindo evitando a trapaça, um ponto a ser incluído no seu treinamento de segurança, só porque um interlocutor ou visitante conhece os nomes de algumas pessoas da empresa ou conhece alguns jargões ou procedimentos corporativos, isso não quer dizer que ele é quem alega ser e isso definitivamente não o estabelece como alguém que está autorizado a receber informações internas, nem acessar o seu sistema ou rede de computadores. O treinamento em segurança precisa enfatizar que quando estiver em dúvida, você precisa verificar, verificar e verificar. Nos tempos antigos, o acesso às informações dentro de uma empresa era uma marca de prestígio e privilégio. Os empregados abasteciam os fornos, faziam as máquinas funcionar, datilografavam as cartas e preenchiam relatórios. O encarregado ou chefe lhes dizia o que fazer, quando e como. Era o encarregado ou chefe que sabia quantos parafusos cada empregado deveria produzir em cada turno, o número, as cores e os tamanhos que a fábrica precisava produzir nesta semana, na próxima e no final do mês. Os empregados lidavam com as máquinas, ferramentas e materiais e os chefes lidavam com as informações. Os empregados só precisavam saber das informações que eram específicas de suas funções. O quadro hoje é um pouco diferente, não é? Muitos trabalhadores em fábricas usam computadores ou máquinas computadorizadas. Para uma grande parte da força de trabalho, as informações críticas são colocadas nos desktops dos usuários para que eles possam cumprir a sua responsabilidade e fazer seu trabalho. No ambiente de hoje, quase tudo o que os empregados fazem envolve o tratamento das informações. Por esse motivo, a política de segurança de uma empresa precisa ser estendida a toda a empresa, independentemente da posição. Todos devem entender que não são apenas os executivos e os chefes que têm as informações que um atacante pode estar procurando. Hoje em dia, os empregados de todos os níveis, até mesmo aqueles que não usam um computador, podem ser os alvos. O representante recém-contratado do grupo de serviço ao cliente pode ser o elo mais fraco que um engenheiro social quebra para atingir o seu objetivo. O treinamento em segurança e as políticas corporativas de segurança precisam fortalecer esse elo. Criando a confiança, algumas dessas histórias podem levá-lo a imaginar que acredito que todas as pessoas que estão nos negócios são completas idiotas, prontas e até mesmo ansiosas para revelar cada um dos segredos que possuem. O engenheiro social sabe que isso não é verdade. Porque os ataques da engenharia social são tão bem sucedidos. Isso não acontece porque as pessoas são estúpidas ou não têm bom senso, mas nós, como seres humanos, somos todos sujeitos a ser enganados, porque a confiança das pessoas pode ser usada de forma errada se for manipulada de determinadas maneiras. O engenheiro social prevê a suspeita e a resistência, e ele está sempre preparado para transformar a desconfiança em confiança. Um bom engenheiro social planeja o seu ataque como um jogo de xadrez, e prevê as perguntas que o seu alvo pode fazer para estar pronto para dar as respostas corretas. Uma dessas técnicas comuns envolve a criação de uma sensação de confiança por parte da sua vítima. Como um trapaceiro pode fazer com que você confie nele? Confie em mim, ele pode. Confiança, o segredo da fraude. Quanto mais os engenheiros sociais puderem dar a aparência de negócios normais ao seu contato, menos eles levantam suspeitas. Quando as pessoas não têm um motivo para suspeitar, um engenheiro social pode ganhar sua confiança mais facilmente. Após conseguir a sua confiança, a ponte levadiça e a baixada e o portão do castelo se abre para que ele entre e obtenha as informações desejadas. Você já deve ter notado que me refiro aos engenheiros sociais, frackers e operadores do jogo da trapaça como ele na maioria das histórias. Isso não é chauvinismo, mas apenas reflete a realidade de que a maioria dos praticantes dessa área é masculina, mas embora não existam muitas engenheiras sociais, esse número está crescendo. Há engenheiras sociais suficientes para que você não baixe a guarda só porque está ouvindo uma voz feminina. Na verdade, as engenheiras sociais têm uma vantagem distinta porque podem usar a sua sensualidade para obter a cooperação. Você encontrará alguns poucos exemplos do chamado sexo frágil representado nestas páginas. Observação. A arte de enganar. A primeira ligação, Andrea Lopes. Andrea Lopes atendeu ao telefone na locadora de vídeo na qual trabalhava, e em instantes estava sorrindo. É sempre um prazer quando um cliente se dá ao trabalho de dizer que está satisfeito com o nosso serviço. Esse interlocutor disse que teve uma experiência muito boa ao ser atendido pela loja e queria enviar uma carta para o gerente dizendo isso. Ele pediu o nome e endereço de correspondência do gerente, e ela disse que seu nome era Tommy Allison e deu o endereço. Quando ela estava para desligar, ele teve outra ideia e pediu, eu poderia escrever para a sede da sua empresa também. Qual é o número da sua loja? Ela forneceu essas informações também. Ele agradeceu, acrescentou algo agradável sobre como ela ajudou e disse adeus. Ela pensou, uma ligação assim sempre parece melhorar o nosso dia de trabalho. Que bom se as pessoas fizessem isso com mais frequência. A segunda ligação, Ginny, obrigada por ligar para a Studio Video. Meu nome é Ginny, posso ajudar? Oi, Ginny, disse o interlocutor com voz entusiasmada, como se ele falasse com Ginny todas as semanas. Aqui é Tommy Allison, gerente da loja 863, Forest Park. Temos um cliente aqui que quer alugar a AC5 e estamos sem nenhuma cópia.
Você pode verificar se vocês têm uma. Após alguns momentos ela voltou ao telefone e confirmou, sim, temos 3 cópias. Muito bem. Vou ver se ele quer passar aí. Olha, obrigado. Se precisar de alguma ajuda da nossa loja, é só ligar e pedir para falar com Tommy. Vou ficar feliz em ajudar como puder. 3 ou 4 vezes nas próximas semanas Jimmy recebeu ligações de Tommy pedindo ajuda com uma ou outra coisa. As solicitações aparentemente eram legítimas e ele sempre era tão amistoso, sem parecer que estava tentando se aproveitar disso. Ele começou a bater papo também. Você ouviu falar do grande incêndio em Oak Park? Várias ruas foram fechadas e outras coisas do gênero. As ligações quebravam um pouco a rotina do dia e Jimmy sempre gostava de ouvi-lo. Certo dia Tommy ligou e parecia meio estressado. Ele perguntou, vocês estão tendo problemas com seus computadores? Não? Jimmy respondeu. Por quê? Alguém bateu o carro contra um telefone público e o pessoal da empresa de telefonia disse que grande parte da cidade vai perder seus telefones e conexão com a internet até eles resolverem o problema. Ah, não? O homem se machucou. Eles o levaram em uma ambulância. De qualquer maneira, você poderia me ajudar. Tem um cliente seu aqui que queria alugar o poderoso chefão segundo e está sem o cartão. Você poderia verificar essas informações para mim? Sim, é claro. Tommy deu o nome e endereço do cliente e Jimmy o encontrou no computador. Ela deu a Tommy o número da conta. 34. Capítulo 4. Criando a confiança. As pessoas não preenchem cheques para pagar suas apostas quando não têm sorte ou fazem alguma besteira na mesa de pôquer. Todos sabem disso. Por que esses meus amigos continuam apostando em algo que não pode dar certo? Não me pergunte. Talvez eles estejam um pouco em desvantagem no departamento de QI. Mas eles são meus amigos, o que se pode fazer? Esse homem não tinha o dinheiro e eles aceitaram um cheque. Pergunto, eles não deveriam tê-lo levado a um caixa eletrônico. E isso o que eles deveriam ter feito. Mas não, eles aceitaram um cheque de $3.230. Naturalmente o cheque voltou. O que você esperaria? Aí eles me ligam, posso ajudar. Não fecho mais as portas quando as pessoas batem. Além disso, hoje em dia há maneiras melhores de fazer isso. Contei-lhes que queria comissão de 30% e veria o que podia fazer. Assim sendo, eles me deram seu nome e endereço e procurei no computador qual era a locadora de vídeo mais próxima dele. Não estava com muito pressa. 4 ligações telefônicas para nos deixar mais próximos do gerente da loja e bingo, eu havia conseguido o número do cartão Visa do homem. Outro amigo meu tem um bar de taplas. Por 50 pratas ele colocou o dinheiro do poker dessa pessoa como uma conta no cartão Visa feita no bar. Vamos ver como o Scrock vai explicar isso para sua mulher. Você acha que tentaria dizer à administradora do Visa que a conta não é sua? Pense de novo. Ele sabe que sabemos quem ele é. E se conseguimos o seu número do cartão Visa, ele vai imaginar que podemos descobrir muito mais.